Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando uma nova semana e eu quero convidar você a permanecer comigo aqui todos os dias. Eu quero agradecer você que fez a experiência na semana passada, aquele propósito de todos os dias assistir o Evangelho de hoje ensina, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e escrever no seu caderno espiritual ou um versículo do texto bíblico ou alguma frase que eu falei que tocou o seu coração. Muitas pessoas comentaram comigo, compartilharam que fizeram esse exercício e foi muito bom. Se foi muito bom, né? Time que está ganhando aqui a gente não mexe não, vamos continuar assim. Continue diariamente aqui comigo durante esses minutinhos, fazendo esse aprofundamento, de abrir o coração para que a palavra de Deus possa penetrar e transformar a sua vida. Quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. É um evangelho bem longo, eu não vou ler todo ele, mas depois eu peço que você faça isso em particular. Agora acompanha comigo. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus Altíssimo, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós acabamos de escutar esse pequeno trecho do Evangelho de São Marcos, que vai continuar aqui. Jesus vai perguntar o nome desse demônio e ele vai responder legião, porque não era somente um, eram muitos. Aqui nós temos claramente um caso de possessão demoníaca, autêntico, onde o demônio não age fora, mas age dentro da pessoa. Se você ler um pouco mais sobre aquilo que os exorcistas já escreveram, um dos critérios, para que seja reconhecida uma possessão demoníaca autêntica é uma força sobre-humana. É uma força sobre-humana. E veja, esse homem vivia uma realidade de muito sofrimento. Vivia ali vagando entre os túmulos, nas montanhas, gritando e se ferindo. Então as pessoas tinham medo desse homem. Portanto, esse homem havia perdido, a sua identidade, porque ele era totalmente dominado pela ação do mal, por uma legião de demônios. Que vida, meu povo! Aí você vai me perguntar, mas por que Deus, que é tão bom, Frei, permite isso? Eu uma vez li um livro de um grande padre já falecido, mas referência mundial, era exorcista aqui do Vaticano, Gabriele Amoti, padre Gabriele Amoti, e eu lembro que eu li um livro dele que era Exorcistas e Psiquiatras. E eu me lembro que padre Gabriele Amoti dizia que alguns santos passaram por experiências demoníacas. Santa Míria de Jesus crucificado, e alguns outros santos. E por que Deus permite?
é um mistério, mas mistério não quer dizer que a gente não possa conhecer, a gente não pode esgotar o mistério, mas a gente pode conhecer algo do mistério. Então ele dizia, a existência do mal é um mistério. Porém, Deus permitia, até mesmo que alguns homens e mulheres santas fossem possuídos pelo mal, para que a gente acredite que o mal existe. Para que a gente, de fato, evidencie que o mal existe, que o demônio existe. E que, como dizia São João Paulo II, ele está vivo e atuante no mundo. Muita gente não acredita. Diz que o demônio é uma personificação do mal, é uma invenção da igreja para colocar medo no povo. Infelizmente, existem até padres e teólogos que defendem isso, mas a nossa fé, a nossa doutrina diz que o demônio existe. E que ele age. Por isso que Jesus, no Pai Nosso, ele nos disse que a gente deveria pedir ao Pai: não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, se existe tentação, existe um tentador. E no final do Pai Nosso, não, livrai-nos do mal. Ou seja, o mal existe e o autor do mal existe. Então, meu povo, hoje, veja, esse homem estava totalmente dominado pelo poder do mal, por uma legião de demônios. E aí, essa própria legião pede, olha, né, tu é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Diz, manda a gente ir para aqueles porcos ali. E Jesus mandou, os porcos se jogaram no mar, e as pessoas que estavam ali, que viram isso acontecer, o que fizeram? Foram lá para o povoado, dizer o que Jesus tinha feito para aquele homem, e ficaram zangados com Jesus. Porque Jesus, né, mandou os demônios para os porcos, e os porcos se jogaram na água. Mas vem cá, quer dizer que a vida humana é menos importante do que os porcos? Ficaram muito mais preocupados com seus porcos do que com a vida daquele homem que vivia oprimido e agora ele está libertado? Meu povo, a gente precisa refletir isso. É um irmão nosso que está na droga. É um irmão nosso, uma irmã nossa que está se prostituindo. É uma pessoa humana que está sofrendo o preconceito. E a gente muitas vezes trata muito melhor os bichos do que as pessoas. Não que a gente não... Eu sou franciscano, temos que cuidar bem dos animais, da natureza. Mas os animais não têm a mesma imagem e semelhança que nós temos de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Temos que respeitar, temos que cuidar, temos que proteger. Mas veja aqui nesse evangelho, valorizaram muito mais os porcos do que a vida daquele homem que levava uma vida infernal, uma vida dominada pelo mal. E Jesus liberta, ao invés dessas pessoas se alegrarem, o que é que fizeram? Ficaram com raiva de Jesus, porque se preocupavam mais com os porcos do que com o ser humano. Então, meu povo, vamos abrir o coração. Nós estamos ficando, infelizmente eu tenho que dizer isso, às vezes nós estamos cada vez mais ficando brutos. A gente está, sei lá, não sei se é um mecanismo de defesa. Eu pensava, né? Eu tinha essa impressão de que talvez depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos, a pandemia, né, a gente fosse ficar com um coração mais sensível, mais humano, mais caritativo, mais respeitoso. E praticamente nem terminou a pandemia, a gente já está vivendo realidades de guerra. Não é somente a guerra que nós sabemos lá, Rússia e Ucrânia. Não. Eu estou fazendo uma disciplina chamada Ciência da Paz e o professor dizia que existem muitos conflitos acontecendo hoje, cerca de 40 conflitos. Nós temos uma dimensão maior, porque essa aqui é a maior e a gente consegue ver, mas existem muitos outros conflitos no mundo.
guerras que estão acontecendo e que estão ferindo vida, que estão matando vida. E parece que a gente, fica sabendo, não é comigo, não é aqui, tô nem aí. Não. Vamos abrir o coração, vamos fazer com que o nosso coração seja mais humano, seja mais sensível, seja mais cristão. Porque a nossa bandeira, a nossa essência é o cristianismo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. A nossa essência, nunca esqueça disso. É aquilo que Jesus nos ensinou. É o amor. O cristianismo prega, defende o amor, a caridade. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.